quero estar aos pés da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Este é o hino 289 do cantor cristão. E ele também é um hino de autoria de Fanny Crosby, a poetisa cega. E no último capítulo nós vimos que Fanny é uma menina que nasceu enxergando, mas que aos 45 dias de vida ela contraiu uma infecção e a família, em busca de um médico, e como o médico estava de férias, encontraram um homem que se dizia médico e veio para cuidar dela. Ele, vendo a infecção, colocou panos quentes em seus olhos e aquele tratamento criou escamas brancas nos olhos de Fanny e ela não pôde enxergar. Fanny crescia com sua especialidade de não enxergar, mas ela tinha uma família que cuidava dela, uma avó sempre presente, que ensinava a ela a palavra de Deus, que cuidava dela, e uma mãe que não media esforços para trabalhar, tentando juntar dinheiro para um dia poder levá-la ao melhor oftalmologista de Nova York. O pai de Fanny morreu quando ela ainda era bebê, mas a mãe incansavelmente trabalhava para que um dia ela pudesse levar. E quando Fanny tinha 4 anos, ela conseguiu levar Fanny até Nova York e ao mais famoso oftalmologista daquela época, o Dr. Muth. E o Dr. Muth examinou Fanny e ele convidou um outro oftalmologista, muito renomado também, para avaliar. E depois que eles avaliaram, ele voltou para a sala e perguntou: Fanny, você veio aqui para eu dar um jeito nos seus olhos? Você quer voltar a ver? E Fanny ficou assim, ela disse: doutor, a mamãe falou que o senhor teria que fazer uma cirurgia. E se essa cirurgia for doer, eu não sei se eu quero fazer. E ele disse: olha, Fanny, mas antes eu preciso conversar com sua mãe e com vocês. E naquele momento, o Dr. Muth sentou e ele pediu para a senhora Mercy Crosby sentar-se e ele conversou com ela. Olha, senhora, nós avaliamos, olhamos cuidadosamente os olhos de Fanny. E eu lamento dizer para a senhora, ela não volta a enxergar. Se eu fizer uma cirurgia nela, a única coisa que ela vai poder diferenciar são cores muito fortes e brilhantes. Ela não vai voltar a ver, infelizmente. Sinto muito, senhora. Aquela notícia para Mercy Crosby era a notícia que ela não esperava. E ela colocou as mãos no rosto e começou a chorar. E ela chorava, soluçando. E Fanny disse: não chore, mamãe. Não chore, mamãe. Vamos embora daqui. E Fanny viu quando a mãe tentou se recompor e elas saíram. E Fanny quis ir embora naquele mesmo dia, voltar. E elas voltaram imediatamente. Voltaram para pegar o barco e Fanny estava triste, mas ela queria muito voltar. Ela tinha gostado da viagem. Aquele marinheiro contava muitas histórias engraçadas e Fanny queria logo voltar. Ela queria tentar esquecer aquele momento. E quando ela vinha no barco,
ela ouvia aquelas ondas batendo e a mãe muito calada, e Fanny percebia que a mãe estava muito triste. E ela pensou assim: eu não vou poder enxergar, mas a mamãe queria tanto que eu enxergasse. E naquele momento ela ficou ouvindo aquelas ondas batendo no barco e ela sentia como se algo dissesse no seu coração: coragem, Fanny, tenha coragem. Dias melhores virão. E aquela viagem que tinha sido rápida, né, para a senhora Mercy Crosby, se tornou uma viagem longa e triste. E então, quando chegou em casa, a vovó também estava esperando, ansiosa, para saber o que o médico tinha dito. E a vovó ficou triste, mas ela não queria transparecer para Fanny. Então, quando foi à noite, como toda noite, ela lia a Bíblia e orava com Fanny. E aí Fanny, na hora que a vovó foi ler a Bíblia, ela disse: vovó, por que Deus não respondeu a oração da mamãe? Por que Deus não respondeu o que a mamãe queria que eu enxergasse? Por que Deus não respondeu? E a vovó disse assim, ela alisou o cabelo de Fanny e disse: minha filha, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, querido. Mas nós não queremos, não devemos querer algo que Deus não quer para nós. Deus tem um plano em sua vida, Fanny. Deus tem um plano para você e Ele ama muito você. E no futuro a gente vai entender por que Deus fez isso. E a senhora Mercy estava muito triste. E agora, quando ela voltou, ela não tinha mais um emprego na casa daquela família rica. Então ela teve que procurar um outro trabalho. E agora o trabalho ficou longe da casa da vovó, eram 13 quilômetros. Ela teve que se mudar com Fanny. E foi difícil para Fanny, porque ela já estava acostumada, ela conhecia a casa toda e ela sabia andar, ela sabia ir com pole, até andar de cavalo ela já conseguia. E agora tudo ia mudar, uma mudança, tudo era novo para ela. E elas foram morar em um lugar distante, 13 quilômetros, mas a vovó sempre ia visitá-la. A vovó sempre estava com ela, várias vezes na semana. A vovó caminhava uns 13 quilômetros para ir visitá-la, ler a Bíblia para ela. E como Fanny já estava crescendo, a vovó estava ensinando ela a memorizar a Bíblia. Então sempre a vovó ia para ler a Bíblia com ela, para que ela memorizasse. E quando a Mercy Crosby tinha uma folga qualquer, Fanny e sua mãe também vinham visitar a vovó. E um certo dia, quando a vovó chegou para visitá-la, Fanny disse: vovó, eu escrevi uma poesia. A senhora quer ouvir? Eu escrevi. Eu fiz uma poesia. Ela disse: a senhora quer ouvir eu recitar para a senhora? E a vovó disse: sim, Fanny, eu quero. E ela recitou: ó, que criança feliz eu sou, apesar de não poder ver, resolvi que neste mundo contente eu sempre vou ser. Quantas bênçãos eu desfruto que outros não podem gozar. Chorar só porque sou cega, não quero nem imaginar. A vovó, quando ouviu: Fanny, minha filha, que maravilha! Isso é maravilhoso! Ó, Fanny, você tem uma mente incrível. Deus lhe deu uma mente incrível. Fanny, use isso para a glória de Deus. E naquela época, quando Fanny escreveu a primeira quando ela disse sua primeira poesia, ela tinha 8 anos.
quando ela criou essa poesia. E logo Fanny teve que se mudar novamente. E agora ela foi para um lugar bem mais distante. Dizem que ficava mais ou menos 60 quilômetros da casa da vovó. Então elas não podiam se encontrar sempre. Mas quando a senhora Mercy Crosby tinha uma folga, ela voltava para levar Fanny para visitar a vovó. Então foi outra mudança para Fanny, ela teve que se adaptar, mas Deus sempre preparava algo incrível para Fanny. E aquela mulher, que a senhora Mercy Crosby foi trabalhar na casa, era a senhora Havley, uma senhora muito amável. E que enquanto a senhora Mercy estava trabalhando, cuidando da casa, aquela senhora ficava cuidando de Fanny. Foi ela que ensinou Fanny a andar na casa, a conhecer os ambientes. E aquela mulher observou que Fanny gostava muito de flores. E um dia ela saiu para mostrar o jardim para Fanny. E Fanny disse: Senhora Havley, eu sinto cheiro de rosas. E ela disse: sim, Fanny, aqui tem as minhas favoritas, são minhas rosas brancas. E ela levou Fanny bem próximo, e quando Fanny foi tocar na rosa, ela levou uma espinhada e ela disse: ai, que bom que nem todas as flores têm espinhos. Seria triste para mim, eu não poderia tocar nas flores. E a senhora Havley disse: ah, Fanny, ainda bem, porque eu não gosto que ninguém mexa nessas minhas rosas, elas são as minhas favoritas. E aquela senhora, além de ensinar muitas coisas para Fanny, ela fazia o que a vovó fazia com Fanny. Todos os dias ela lia a Bíblia para Fanny e também um livro de poesias, porque ela percebeu que Fanny gostava muito de poesia. E todos os dias Fanny memorizava um capítulo da Bíblia. Todos os dias a senhora lia e ela memorizava um capítulo da Bíblia. E quando completou um ano morando com a senhora Havley, Fanny já tinha memorizado os livros de Gênesis, Êxodos, Levítico e Números, e também Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas tinha um momento que Fanny gostava de ficar na janela da senhora Havley, porque além de ouvir o canto dos pássaros, ela ouvia as crianças gritando, correndo, vindo alegres da escola. E Fanny tinha um desejo tão grande de estudar. Era o seu grande desejo. Era sempre o seu pedido de oração. E a senhora Mercy Crosby sempre tentou colocar Fanny na escola. Quando chegava em um lugar, ela logo ia à escola e tentava conversar com os professores para deixar Fanny ir na escola. Mas naquele lugar ela foi, nenhum professor aceitava. E um dia a professora foi muito grosseira com ela e disse: olha, senhora, a senhora mesmo cuide dela. Os cegos não têm como aprender. E a escola, eu não tenho tempo para dar atenção para ela. E a senhora Mercy Crosby ficou tão triste. E Fanny também. Mas Fanny era uma menina determinada. Ela voltou para casa. Ela disse: mais um dia eu ainda vou mostrar para essa professora e para o mundo o que uma cega é capaz de fazer. E Fanny se dedicava no que ela podia. Nas competições bíblicas, ela ganhava todas, porque ela tinha o maior número de textos memorizados. Ela conhecia a Bíblia como ninguém, porque ela tinha uma facilidade muito grande para memorizar. Mas um certo dia, a senhora Havley olhou e viu que uma das suas rosas estava faltando. E ela perguntou: Fanny, você pegou uma das minhas rosas? E ela disse: não, senhora Havley, deve ter vindo alguém e mexido no seu lindo jardim de rosas.
E a senhora Havley disse, tudo bem, Fanny, eu vou tentar descobrir quem pegou a minha rosa. Mas quando Fanny subiu a escada, ela ficou tão triste, porque ela tinha mentido com a senhora Havley, e ela sentiu tão desanimada que todas as tardes ela saía para brincar com as crianças vizinhas, mas naquela tarde ela não desceu, ela estava tão triste. E quando foi à tardinha, a senhora Havley chamou, Fanny, nós ainda não lemos a Bíblia hoje e eu queria ler uma história para você. Então a senhora Havley abriu em Atos e leu a história de Ananias e Safira. E quando ela terminou de ler, Fanny já estava chorando. E quando ela terminou, ela disse, Fanny, eu vi você pegar a minha rosa. E eu fiquei triste, porque você mentiu para mim. Você não precisava mentir, Fanny. E Fanny ficou tão triste, ela começou a chorar. Me perdoe, senhora Havley, eu estou muito triste. E a senhora Havley, não precisa, Fanny, eu te perdoo, mas não faça mais isso. O pecado é algo que nos entristece e nos afasta de Deus. Mas, à medida que o tempo ia passando, a senhora Mercy percebia que Fanny estava ficando muito triste, muito calada. E um certo dia, a mãe viu aquilo nela e ela sempre orava pedindo ajuda de Deus para aquilo e algo que ajudava a tirar a tristeza de Fanny era quando ela pensava em poesias e ela sempre recitava para a mãe muitas poesias novas que ela na sua mente criava. E um dia elas foram visitar a vovó. E a vovó também percebeu que Fanny estava tão triste. E a vovó perguntou, Fanny, o que está acontecendo? E ela disse, vovó, eu tenho tanta vontade de estudar, vovó. Eu tenho tanta vontade de ser como as outras crianças, de ir para a escola, de poder ler livros. Ô vovó, ore para que eu consiga um dia. E a vovó orou e a vovó sentou com Fanny e orou. E quando a vovó terminou de orar, e Fanny saiu um pouquinho e ela também orou. Disse, querido Deus, por favor, mostre um jeito de eu ir para uma escola. O Senhor sabe que é o desejo do meu coração. E então ela voltou para a casa da senhora Havley e logo a vovó ficou muito doente e mandou chamar a senhora Mercy Crosby e também Fanny. E quando elas voltaram para visitar a vovó estava muito doente. Ela disse, Fanny, eu não vou demorar. Deus vai me chamar para o céu. E Fanny chorou quando a vovó disse aquilo. Ela amava demais a vovó. E a vovó disse, minha filha, não precisa ficar tão triste, porque um dia você vai se encontrar comigo, não vai lá no céu? E Fanny pensou assim, e para agradar a vovó, ela disse, vovó, pela graça de Deus, eu vou encontrar com a senhora lá. Mas Fanny não tinha certeza. Ela sabia que ela nunca tinha convidado Jesus para ser o seu Salvador. Mas naquele momento a vovó chamou ela, abraçou e disse, Fanny, continue usando sua mente para honrar a Deus. Continue usando sua mente para a glória de Deus. E logo depois, a vovó faleceu. E quando isso aconteceu, foi uma tristeza muito grande para a Fanny. E ela já tinha 14 anos. E nessa mesma época, no outono, um dia ela estava sentada embaixo de uma árvore e ela ouviu os pisados e um movimento, alguém vindo rápido e a mãe chamando, Fanny, Fanny. E ela pensou, nossa,
O que será? Será que aconteceu outra coisa ruim? Ela ainda estava triste com a morte da vovó. E a mãe dela disse, Fanny ouviu como se ela estivesse mexendo no papel. E ela disse, minha filha, você não acredita. Fanny, existe uma escola para cegos, um instituto para cegos em Nova York, minha filha. E nesse papel eu recebi todas as informações. Você quer ir para lá? Nossa, Fanny ficou tão feliz. Ela disse, mamãe, este é o dia mais feliz da minha vida. E ela agradeceu, oh Deus, obrigada porque o Senhor respondeu às nossas orações. Finalmente eu vou poder estudar. E naquele momento a mãe começou a conversar com ela, falar sobre as informações. E foi aquela correria. Ela tinha que enviar formulários, organizar documentos. E foram 4 meses organizando o documento e enviando cartas para o Instituto para Cegos de Nova York. E depois de 4 meses, ela recebeu uma carta dizendo que Fanny tinha sido aceita, né, para o Instituto de Cegos. E Fanny estava muito feliz. Mas a senhora Mercy Crosby não estava tão feliz assim. E Fanny percebia. E ela disse, mamãe, por que você não está feliz? E a mãe disse, minha filha, porque eu não posso ir com você. Você vai ter que ir sozinha, Fanny. E eu fico preocupada com você. Vou sentir tanto sua falta, minha filha. E Fanny dizia, mamãe, eu também amo a senhora. Eu também vou sentir sua falta. Mamãe, mas esse é meu sonho. Eu preciso ir. E ela disse, eu entendo, minha filha. Eu entendo que é o seu sonho. E eu também quero que você vá. Eu quero que você aprenda a ler. E então chegou a carta avisando o dia em que Fanny iria para o Instituto de Cegos. Naquele dia, o Instituto de Cegos enviou uma carruagem e uma senhora para acompanhá-la até o Instituto de Cegos. E foi um dia difícil para a Fanny. Aquele dia a senhora Mercy Crosby estava muito triste por se separar da filha, por ser a primeira vez que Fanny ia se separar da mãe. E aquele dia também foi triste para a Fanny. Ela nem conseguiu tomar café, ela ficava só chorando e ela despediu-se da mãe sem dizer uma palavra. E ela subiu na carruagem e foi andando e ela chorava o tempo todo. E aquela senhora ficou tão triste que ela disse, olha Fanny, você não é obrigada a ir para o instituto, você só vai se você quiser. E se você não quiser ir, eu posso voltar com a carruagem, deixá-la novamente na sua casa. E Fanny disse, não senhora, não posso nem imaginar isso. Eu vou para o Instituto de Cegos em Nova York. E Fanny foi. Quando ela chegou lá no instituto, tudo era tão diferente. Ela não conhecia nada, ela não sabia andar. E colocaram, aquela senhora levou ela até o dormitório dela, disse o lugar onde ela iria ficar e colocou a mala. E naquele momento, Fanny sentou na mala e ela chorou, chorou. Estava com saudade da mãe, estava com saudade demais. E ela ficou tão triste ali, chorando. E ela disse, agora eu tenho que aprender tudo de novo. E ela ficou sentada ali naquela noite e depois ela foi para a cama e ficou chorando, chorando. E logo uma senhora bateu no quarto. E Fanny perguntou quem era. Ela disse que era uma senhora que trabalhava no instituto. E Fanny disse, pode entrar, senhora. E quando aquela senhora entrou, ela disse, eu tenho percebido que você tem chorado muito. Ela disse, me desculpe, senhora,
me desculpe, eu sei que a senhora tem ouvido os meus gemidos, mas me perdoe. É que eu estou sentindo muita saudade da minha mãe, eu estou me sentindo sozinha. E aquela senhora disse, olha, Fanny, eu estou aqui para lhe ajudar. Não precisa ficar assim, eu sei que é difícil, mas logo você vai fazer novas amizades. Aqui tem outras pessoas como você, e logo você vai fazer amizades e vai se enturmar e você vai aprender a viver no Instituto para Cegos. Então foi isso que aconteceu. Aos poucos aquela senhora foi muito importante na vida de Fanny, ajudando nos primeiros dias, mas logo Fanny encontrou outras pessoas também cegas e elas fizeram amizades e as amigas, né, algumas que já tinham mais tempo no instituto, foi orientando para ela e algumas disse, olha Fanny, lembre-se, se você se atrasar para a oração da manhã, você não toma o café. Aqui tem muitas regras. E Fanny aos poucos foi se adaptando. Mas era difícil, porque naquela época não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail e demorava para a senhora Mercy Crosby receber notícias. Até que um dia, algumas semanas depois, ela recebeu uma carta que Fanny pediu para uma professora escrever para a sua mãe. E a carta dizia assim, querida mamãe, muito obrigada por ter me deixado vir para o Instituto para Cegos. A escola é exatamente como eu desejava que fosse. Quando cheguei, era tudo muito estranho. Eu sentia sua falta, mamãe, que ainda sinto muito. Mas agora tenho amigos aqui. As aulas não são tão difíceis quando eu decoro todas as lições. Mas quando tenho que ler em braille, leva muito tempo. Porque o braille é uma escrita tátil, onde os cegos aprendem a ler. Por isso, meus dedos já estão cheios de calo. Mas eu também estou aprendendo a tocar violão e a fazer tricô. Eles estão tão sensíveis para sentir aqueles pontinhos que enchem as páginas dos livros que chegam a doer. E aqueles pontinhos, mamãe, eles formam as palavras. Eu gosto muito de todas as matérias, principalmente astronomia, pois ela me lembra da vovó, descrevendo as estrelas como luzinhas pequenas e brilhantes em um céu bem escuro que o Deus Todo-Poderoso fez para o nosso prazer. A matéria que eu mais detesto é matemática, mamãe. Os números só me deixam frustrada. Aquilo foi uma alegria tão grande para a senhora Mercy Crosby, saber que sua filha estava bem e que agora ela já estava se adaptando. O instituto encheu o coração daquela mãe de alegria. Mas muitas outras cartas vieram, muitas outras cartas. E uma outra carta que a senhora Mercy recebeu dizia assim, querida mamãe, cada dia estou amando mais a escola. Toda noite um professor lê poesia e contos de autores famosos. Alguns dos meus colegas estão tentando escrever. Eu também, mamãe. Eles dizem que eu tenho um talento. Bom, não sei se tenho talento, mas gosto muito de fazer poesia. E aqui vão algumas que tenho escrito, mamãe. Tenho tentado rimá-las como aquelas que tenho ouvido. Então, aos poucos, Fanny estava se adaptando ao instituto, estava começando a aprender. E Fanny fez ali muitas amizades. E ela tinha um talento incrível para fazer poesia. E ela tinha uma amiga especial.
era Jane. E um dia ela foi correndo ao quarto de Jane e disse: Jane, eu ouvi uma conversa. O jardineiro falando que vão vender todas as melancias da horta. Isso quer dizer que nós não vamos ter mais melancias para comer. Mas eu tenho uma ideia, Jane. Vamos lá, eu tenho uma ideia brilhante. E elas foram caminhando, elas já sabiam andar no instituto. E quando elas estavam se aproximando, o velho jardineiro gritou asperamente: o que vocês pensam que estão fazendo? Fora daqui, eu não quero ninguém aqui. E elas ouviram e Fanny disse assim: não, Senhor, a gente só veio aqui para ver o Senhor trabalhando. E ela ouviu aquela suada da melancia, ele colocando na carroça. Chega, ela sentia vontade de chupar uma melancia. E ela disse: olha, na verdade eu estou percebendo pela voz que o Senhor está muito cansado. E a gente veio aqui para ajudar o Senhor. E ele disse: olhe, senhoritas, carregar melancia é trabalho para homens. Isso não é trabalho para mulheres. E ela disse: não, na verdade, eu não quis falar de carregar as melancias. Ele disse: é, até porque eu já estou terminando. E agora eu só tenho que vigiá-las. Ela disse: então, eu queria sugerir que o senhor pudesse descansar um pouco enquanto eu e Jane vamos vigiar as melancias para o senhor. E ele olhou assim e disse: me desculpem, eu fui até grosseiro com vocês. Acho que é uma boa ideia. E então ele saiu caminhando e elas ficaram ouvindo. E quando viram que não ouviam mais passos, barulho nenhum, elas foram lá perto da carroça e aquele senhor tinha dito: olha, vocês tenham muito cuidado para ninguém roubar as melancias, viu? E ela disse: tá certo. Aí depois ela disse: olha, Jane, ele disse para a gente olhar para ninguém roubar as melancias, mas ele não falou que a gente não podia levar uma, então nós vamos pegar uma e esconder. E elas saíram, esconderam a melancia, mas enquanto ela estava escondendo, a Jane disse assim: ah, Fanny, mas depois você vai escrever uma poesia sobre o roubo da melancia, né? Porque você tem um talento grande de criar poesias e você precisa criar sobre o roubo da melancia. E naquele momento Fanny pensou, disse: não, mas agora não. Mas quando a amiga disse aquilo foi tão ruim para Fanny, ela lembrou do que a vovó tinha ensinado para ela, dos mandamentos: não furtarás. E que furtar era deixar Deus triste, era entristecer a pessoa de Deus com aquilo que não é nosso, quando pegamos algo que não é nosso. E ela ficou pensativa naquele dia e ela disse: eu acho que eu não vou escrever essa poesia. E Jane disse: mas você tem um talento incrível, você não precisa, mas as coisas que você faz, como eu gostaria de ser como você, Fanny. Você tem uma facilidade tão grande de criar poesias. Quantas poesias, cânticos você tem escrito, marchas. Quando nós fomos nos apresentar diante do prefeito de Nova York, você criou rapidamente uma marcha. Sempre que os professores pedem, rapidamente você consegue criar uma poesia. E realmente, Fanny tinha uma facilidade incrível. Os professores achavam ela superdotada. Ela já tinha aprendido a tocar piano, órgão, harpa. Ela criava poesias, apenas se alguém dissesse um tema para ela, ela rapidamente conseguia criar uma poesia. E os professores achavam aquilo incrível. Mas tinha alguém que não achava. E um dia, quando ela estava tomando café, o senhor Mott, o senhor Jones, que era o superintendente do instituto,
disse: Fanny, quando você terminar o café, você vá ao meu escritório. Eu preciso falar com você. E Fanny, ela não pensou nada porque ela não tinha feito nada de errado. Mas todo mundo tinha medo de ser chamada ao escritório desse homem. E Fanny terminou de tomar o café e ela foi na direção daquele escritório sem saber, porque ela tinha sido chamada pelo Sr. Jones para ir ao seu escritório. No próximo capítulo a gente vai saber.